no Evangelho de Mateus. Nós iremos ler o capítulo 5, do versículo 33 até o versículo de número 37. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens aqui no Sermão do Monte. E hoje chegamos a essa parte que fala das nossas palavras e da integridade que devemos viver uma vez que somos filhos de Deus. Aquilo que falamos tem que ser como Jesus ensina, o sim, sim e o não, não. E ele vai tratar sobre a integridade na fala do cristão. E eu queria meditar sobre isso com você nessa noite. Então, atente para a palavra lida, Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Amém. Diz assim, meus irmãos: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Vamos repetir todos juntos o versículo 37, vamos lá? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Como já foi pedido, dá-nos entendimento na Tua palavra. Que os corações nessa noite, Senhor, estejam como terra fértil. E que a semente aqui plantada, ela cresça e venha frutificar em nossas vidas, de forma, Senhor, que a Tua integridade seja vista em nós, nas nossas palavras, naquilo que dizemos. Pai, ensina-nos, Pai, essa verdade nessa noite. Assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, nós hoje meditaremos sobre a integridade na fala do cristão. E eu sei que este é um tema assim, bem sensível à nossa época, porque vivemos tempos em que a verdade ela tem sido relativizada. Ou seja, você afirma uma coisa, mesmo que você esteja vendo diante dos seus olhos, alguém diz outra coisa que não é bem aquilo, e a questão não é mais a verdade, né? Cada um tem a sua verdade. As palavras, elas infelizmente, irmãos, perderam o seu valor nos nossos dias. Promessas são quebradas facilmente. A gente pode ver isso, irmãos, muitas vezes nos nossos relacionamentos, principalmente nessa onda de divórcios que temos presenciado na nossa época. Pessoas que firmam um pacto, se comprometem a cuidar um do outro, e basta a primeira dificuldade e imediatamente já pensam em quebrar o pacto, em não mais continuar com a palavra que firmaram um para com o outro. O que é isso, irmãos? Senão as palavras perdendo o seu valor de compromisso. Também, meus irmãos, a mentira tem sido vista como algo muito normal, né? Mas todo mundo mente, então vamos todo mundo mentir. Uma vez alguém chegou para mim e disse o seguinte, de forma muito astuta: pastor, se todos nós temos uma inclinação à mentira, todos nós, no fundo, não contamos as coisas como deveriam ser, e está arraigada a nossa natureza. E nós já nascemos com isso. Quem foi que nos deu a nossa natureza? Não foi Deus? Então qual é o problema de falar uma mentira? Estão percebendo a astúcia? Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Quem é o pai da mentira? Quem foi que esteve lá no jardim do Éden e foi o primeiro a trazer uma ilusão, uma mentira, para que o homem se distanciasse de Deus? Quem é o pai da mentira, irmãos? Quem é, meus irmãos? É Deus? Satanás. A gente não tem medo de afirmar isso. O diabo é o pai da mentira. Onde existe uma mentira e não tem esse papinho de mentira branca, né? Aquela mentira que eu conto, né? Mas não é bem para fazer o mal. Toda mentira, meus irmãos, vem de um pai só. Daquele que desde o início
falou em verdades e lidou com a mentira para iludir o homem, afastar o homem da palavra de Deus e da vontade de Deus. Essa passagem que nós lemos aqui, Jesus vai falar sobre a integridade nas palavras. Qual é o interesse de Jesus? É que as palavras que saiam dos lábios dos seus discípulos sejam palavras verdadeiras, palavras que não deixam dúvidas. Em outras palavras, em outro tempo, quando o crente fala, irmãos, as pessoas devem confiar. Quando o cristão fala, conforme Jesus aqui ensina, deve ser uma palavra confiável. Se ele disse, ele vai cumprir. Mas será que é isso que nós temos visto nos nossos dias, irmãos? Você que é comerciante, quando chega um crente lá e diga: olha, meu irmão, se preocupe, não, vou pagar você. Será que ele volta para pagar? Será que nós podemos confiar piamente nas palavras de um crente? Meus queridos irmãos, Jesus está preocupado com a integridade naquilo que nós falamos. Aqui no Sermão do Monte, ele nos chama a um padrão de vida superior. Um padrão que vai para além daquilo que os escribas e fariseus, mestres da lei, ensinavam. Como vocês já sabem, a essa altura dessa série de exposições, Jesus ele está aqui criticando o ensinamento distorcido dos mestres da lei, que pegavam a lei do Senhor e faziam uma releitura, uma nova interpretação, esvaziando a lei do seu sentido. E Jesus no monte está ali, sentado, conversando com os seus discípulos, ensinando a eles o que eles precisam observar acerca da lei do Senhor, da vontade do nosso Deus. E ele nos chama a um padrão de vida superior. E que padrão de vida superior é esse, irmãos? Nós devemos ser pessoas cujas palavras sejam suficientes. E o que quer dizer isso? Que se você fala no seu trabalho, em casa, na igreja, o que você fala, todos devem perceber que você vai cumprir. Que você é fiel naquilo que você fala. Que não há dúvida. Que você não precisa de um apoio de fora, de um juramento para que a tua palavra seja verdadeira. Porque todas as vezes que você precisa de um apoio para as suas palavras, a sua integridade está em xeque. A pessoa está dizendo em outras palavras: você não me parece uma pessoa confiável. Meus queridos irmãos, nessa passagem meditaremos então e aprenderemos como as nossas palavras elas devem refletir o caráter do nosso Deus. Porque Deus, quando Ele fala, irmãos, as coisas acontecem, não é assim? Deus é íntegro nas palavras dEle. Quando Deus fala, Deus não deixa o nosso coração duvidando. Ele falou, Ele vai cumprir. Quando olhamos na história da redenção, irmãos, as promessas que Deus fez através dos profetas, do Messias que viria, até como o Messias iria sofrer, como lemos aqui nessa noite, Ele cumpriu, porque Deus não é homem para mentir. As palavras de Deus são palavras seguras, suficientes. Deus não precisa de apoio àquilo que Ele diz, porque o que Ele diz, Ele cumpre, Ele faz. E deixa eu dizer uma coisa, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o caráter de Deus precisa ser visto em nós. Jesus está chamando os discípulos a entenderem isso. Porque qual era o problema, irmãos? O problema é que os mestres da lei, quando faziam as suas interpretações das leis que Deus havia dado, eles simplesmente estavam usando determinados artifícios para enganar e para não cumprir a palavra que disseram. Era uma coisa assim absurda, e Jesus vai lá exatamente nesse problema para ensinar como é que nós devemos falar. O que é que nós devemos falar? Como deve ser então a nossa integridade? E eu queria que você notasse comigo, primeiramente aqui, a distorção dos juramentos que aqueles homens faziam. Vamos observar isso no versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Isso aqui, meus irmãos, é o que a lei diz. A lei ensinava isso. O problema, irmãos, era que a prática dos fariseus distorcia isso completamente. Jesus começa citando a prática comum no judaísmo,
que eram juramentos feitos para reforçar a verdade. E aí, esse juramento que era feito para reforçar aquilo que eles diziam, na verdade denunciavam que as palavras daqueles que diziam não eram palavras confiáveis. E o pior de tudo isso é que os juramentos vinham para dar apoio, mas acabavam ludibriando, enganando aqueles que ouviam tais juramentos. Meus irmãos, o juramento no Antigo Testamento eram permitidos e até incentivados em alguns casos. Eu queria notar com você, abra sua Bíblia, Levíticos capítulo 19, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, Levíticos 19, versículo 12. Esse texto fala exatamente do juramento. E diz assim a palavra do Senhor, 19, 12. Não façam juramentos falsos pelo meu nome. Observe que ele não está dizendo, não faça juramentos. O problema é, não faça juramentos falsos. Não diga uma coisa e deixe de cumprir aquilo que você jurou, aquilo que você prometeu. E ele continua dizendo, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Jesus está trazendo à tona essa ordem dada por Deus, esse mandamento dado por Deus, que aqueles mestres da lei da sua época estavam distorcendo. Com o tempo, irmãos, os fariseus, eles criaram um sistema no qual alguns juramentos, eles eram chamados de juramentos vinculantes e outros não. Vou explicar para você esse termo. O que é um juramento vinculante? É um juramento feito diante de algo sagrado. Então, quando o juramento era feito diante de Deus, Deus estava a observar o juramento, e aquele que fez o juramento, ele deveria cumprir aquilo que havia jurado. O problema é que os fariseus eram tão astutos que eles diziam o seguinte: tem alguns juramentos que são feitos que eles não têm esse vínculo com o sagrado. Em outras palavras, você pode fazer o juramento, mas você pode não cumprir esse juramento. E Jesus está questionando: que integridade há nas palavras de vocês, se vocês prometem algo, se vocês dizem algo, e vocês como filhos de Deus têm uma obrigação de testemunhar o caráter de Deus, vocês não cumprem aquilo que vocês dizem. Eu queria que você agora abrisse sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 23, veja o problema qual era. Aqui fica muito claro qual era o problema daqueles juramentos dos judeus ou dos fariseus. Diz assim, Mateus 23, versículos 16 a 22. Eu vou ler para você entender comigo aqui o contexto. Diz assim, Jesus, palavras do nosso Senhor: ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Como assim não tem importância? Que caráter tem se alguém jura pelo santuário e mesmo se colocando diante do santuário, ele não cumpre aquilo que ele vai fazer? E aí Jesus continua: mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Estão percebendo a crítica de Jesus? Aqueles religiosos, eles faziam compromisso naquilo que lhes era conveniente. Eles não faziam juramentos diante de Deus. Eles não se comprometiam com Deus na palavra que diziam. Eles estavam fazendo juramentos de forma conveniente, aquilo que era bom para eles. E aí ele continua dizendo: seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, diz Jesus, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Meus irmãos, qual é a lição que Jesus aqui está nos ensinando? Jesus, ele não se limita a corrigir essa distorção. Ele nos chama a um padrão ainda maior. E qual é o padrão ainda maior? Não jurar de forma alguma. Ele disse,
você é um filho de Deus, você é sal da terra, você é luz do mundo, então tem uma coisa, você não precisa se apoiar em juramento, porque todos olharão para você e saberão que as suas palavras, como a gente diz no popular, é prego batido, cabeça virada. Você disse, você vai fazer. Meus queridos irmãos, quando nós atentamos para esse ensinamento de Cristo e nos comprometemos com Ele, nós estamos buscando uma vida elevada, uma vida superior, uma vida onde as nossas palavras, irmãos, elas são suficientes, onde eu posso chegar na venda lá de Salim e dizer: Salim, eu vou comprar aqui isso, e Salim vai dizer: pode levar, porque eu sei que a sua palavra vai se cumprir. Por que isso, irmãos? Porque nós somos filhos de Deus, porque Deus nos chamou para vivermos o reinado do nosso Deus. Quantas vezes, irmãos, dizemos: eu prometo, eu juro por Deus, para que as pessoas acreditem em nós. Às vezes nós estamos como aquelas crianças. Eu não sei você, mas quando eu era criança, a gente fazia uns juramentos assim para dar segurança às palavras da gente, né? Eu lembro de alguns juramentos que a gente fazia na nossa infância, que era o seguinte: eu juro pela minha mãe morta. Não era? E as crianças, às vezes, elas fazem isso, sabe como? As crianças dizem, elas já sabem que está diante de Deus, fazer um juramento vinculante é complicado. Ela diz assim: você diz isso diante de Deus. Aí o outro: eita, diante de Deus complicou, tenho que falar que a verdade, eu tenho que cumprir o que eu estou dizendo. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós não dizemos: eu prometo, e até eu juro por Deus. E quando nós buscamos vincular a nossa promessa a algo fora de nós, a algo que dê um reforço ou um apoio, tem um problema aí. Tem um problema. Talvez as nossas palavras, elas não sejam tão íntegras assim. E se não são tão íntegras, nessa noite, Deus está nos chamando a reavaliar aquilo que temos dito e prometido. A começar dentro de casa, quando a gente promete para o nosso cônjuge algo e a gente não cumpre. Quando a gente diz aos nossos filhos: olha, eu vou lhe dar, eles ficam tudo contentes, no final a palavra não se cumpre. E ele até diz: o senhor jura por Deus, papai, que vai dar? E aí o problema aparece. Falta integridade nas palavras. Meus queridos irmãos, precisamos refletir: será que nossas palavras por si só têm sido suficientes para que os outros confiem naquilo que nós temos dito? Eu quero que você entenda isso bem direitinho. Não é que você tem que ser perfeito, mas é para que você entenda o padrão elevado que Cristo nos chama a viver e da graça que precisamos em Cristo Jesus para viver isso. Meus queridos irmãos, dando continuidade aqui ainda nessa passagem, vamos ver agora a proibição de juramentos que Jesus coloca aqui. Porque eu sei que nós encontramos crentes que dizem assim: ah, mas o crente não pode fazer nenhum tipo de juramento. O problema que Jesus está tratando aqui não é que nenhum tipo de juramento a gente pode fazer. Inclusive tem juramentos que a gente faz, né, num tribunal, coloca lá a mão em cima da Bíblia, né, e a gente ali diante do sagrado estamos prometendo cumprir aquilo ali, e se não cumprirmos, consequências vêm, né? Consequências vêm. Jesus não está falando disso. Jesus está questionando o juramento falso, feito para enganar o outro, que era uma prática muito comum daqueles religiosos, dos sepulcros caiados da época de Jesus, que diziam e falavam, mas não viviam a essência da vontade de Deus revelada na lei. E Jesus então vai fazer a proibição do juramento. Vejamos primeiramente a integridade que Jesus ele coloca. Jesus ensina que não precisamos jurar para provar que falamos a verdade. Veja o que diz o versículo 34. Eu, porém, lhes digo. Antes de continuar, vocês já perceberam a essa altura as antíteses que Jesus está usando aqui? Ele usa 6 antíteses no Sermão do Monte. O que é uma antítese? Ele faz uma afirmação, uma proposição de algo, e depois ele diz o contrário. Ele vai dizer outra coisa. E aí cria-se essa relação de antítese. Aqui ele diz agora: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. E ele continua, versículo 35. Nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser
a cidade do grande rei. Não jurem pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Jesus proíbe qualquer tipo de juramento que seja feito para reforçar a integridade das nossas palavras. Então, qual é o resultado disso, irmãos? O resultado é que, se você falou, todos devem esperar que você cumprirá. Porque se precisar de algum reforço, sua palavra não está condizente com o Evangelho, com o padrão que Deus quer dos seus filhos, com aquilo que Deus deseja de mim e de você. Meus queridos irmãos, eu sei que isso entra em choque com a nossa geração. A gente vive uma geração de um povo descomprometido, que um povo que não tem mais a palavra, simplesmente se esvaziou. As pessoas dizem, você já fica duvidando, a pessoa nem abriu a boca, você já está duvidando, ela não vai fazer aquilo ali. E se você é do comércio, você sabe que quando o caba começa a conversar demais, né? Você sabe, aí é que ele não vai cumprir. Normalmente chega lá um comprador, né, um cliente, começa aquele papinho, não, vou pagar, vai ser tudo na certa. Quando você tem um cliente que ele chega conversando muito, que vai pagar, é porque ele não vai pagar. Infelizmente é assim que acontece, né? Se você tem clientes, você sabe que às vezes chega isso, é um papo, uma conversa, opa, peraí, está conversando demais e acaba não cumprindo. E o pior é que isso tem se normalizado, irmãos. Isso tem se normalizado. Eu lembro quando minha mãe tinha uma loja de confecção, de roupas, né, lá no interior de Pernambuco. Irmãos, a coisa mais terrível era ter que cobrar crente. Era eu e meu irmão, a gente cumpria esse osso do ofício, né? Aí minha mãe na época umas fichinhas, dava as fichinhas para a gente ia cobrar, às vezes chegava na casa de um crente, e as pessoas às vezes escreviam um bilhetinho com versículos bíblicos para dizer à minha mãe que ela não deveria cobrar. Minha mãe ficava irada. Pessoas que a minha mãe fechou a loja e nunca pagaram o que deviam, e ainda hoje passam lá, assim como se nada tivesse acontecido. Meus queridos irmãos, quem age assim não tem a integridade que Jesus aqui está ensinando. Pessoas assim precisam jurar muito. Precisam dizer, olha, eu vou pagar, eu juro pela minha mãe morta. Coitada, a mãe morre. A mãe morre num caso desse. Meus queridos irmãos, a integridade dos fariseus era muito diferente da integridade de Jesus. Os fariseus haviam inventado um esquema em que jurar pelo templo, jurar pela terra, não obrigava o cumprimento do voto. Mas jurar pelo ouro do templo, sim. Olha que coisa terrível. Quando eles dizem assim, eu juro pelo templo, eu juro pela terra, pelo estrado dos meus pés. Eles estão jurando porque eles não têm integridade na palavra. E Jesus não quer isso de mim e de você. Eu espero que o Espírito Santo esteja fazendo você reforçar esse valor tão grande na sua vida. Continue firme nas palavras que você tem dito. Mesmo que as consequências sejam grandes para com você, lembre-se, você é um filho, uma filha de Deus. O Filho de Deus, por ser fiel a Deus, fiel ao Pai, sofreu as consequências da sua integridade. Não pense que você não vai sofrer. Se você se compromete com Cristo Jesus, a integridade das suas palavras, o sim, sim e o não, não, vão trazer consequências sobre você. Mas permaneça fiel, para que todos saibam que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Porque aquele que muitas vezes está buzinando nos nossos ouvidos, para que a gente conte uma história, inventada, para que a gente busque apoio para as nossas palavras, ele não procede de Deus, e você sabe muito bem quem é. E você e eu precisamos repreender ele na nossa vida e não aceitar aquilo que ele tenta fazer na nossa vida. Meus irmãos, Jesus ele condena essa prática, porque todo juramento evoca a presença de Deus, direta ou indiretamente. Porque quando você jura pelo estrado dos seus pés, né? Quem foi que deu a terra a você? A terra é sua?
Não. Quando você jura pela sua cabeça, você tem controle sobre os cabelos brancos que vão crescer na sua cabeça? Não tem, não tem. Então você não pode pegar essas coisas que você não tem controle e jurar por elas, porque elas não te pertencem. Quando alguém jura por Deus, será que alguém pode fazer de Deus uma marionete, um objeto de troca? Não pode. Então, é loucura, é tolice. Jesus está dizendo, não jurem, que as palavras de vocês sejam íntegras. Diante disso, meus queridos irmãos, será que usamos palavras para enganar, mesmo sem mentir diretamente? Porque às vezes as pessoas usam palavras enganadoras, elas não estão mentindo diretamente, né? Elas estão omitindo algumas coisas. Talvez essa semana que passou você foi tentado, ou quem sabe você viu. Fazer, eu sei que você não fez, em hipótese alguma. Mas é possível que você tenha visto ou você tenha sido tentado. Meus queridos irmãos, nós somos honestos em tudo que falamos ou tentamos nos justificar com desculpas e meias verdades. Será que seu neto, seu filho, seu cônjuge se alegra quando você fala? É uma coisa que eu tenho muito cuidado, irmãos, na criação dos meus filhos, é essa. Eu não sou uma pessoa perfeita. Minha esposa sabe muito bem, meus filhos sabem muito bem. Mas eu me policio muito para quando eu dizer alguma coisa, eles saberem que eu vou fazer. E às vezes eles ficam catucando mesmo para eu dizer. Diga, porque se o Senhor disser, eu pego o Senhor na palavra. Diga que o Senhor vai me dar, porque se o Senhor disser que vai me dar, eu sei que eu vou receber. E eu fico, não vou, não digo, não faz. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque eles sabem que a minha palavra deve refletir o caráter do meu Deus. E assim como Deus fala e cumpre, eu também devo cumprir. Deixa eu fazer aqui uma observação. O crente que fala a verdade não é porque a vida dele vai prosperar por conta disso. Até porque se nós vamos falar a verdade, sem precisar julgar, para prosperar, nosso interesse está no que a gente pode receber e não em Deus. E a gente não faz as coisas para receber algo de Deus. A gente faz porque nós somos filhos de Deus. Nós estamos em Cristo Jesus. Então nós fazemos. Então, não é porque você vai prosperar, porque você vai falar a verdade. Eu diria até que nesse mundo corrompido, quando você começar a ser íntegro nas suas palavras, vão apertar você de um lado, do outro, vão dizer, não dá para. Lá no trabalho vão dizer, chegou a Santa Rona. Lá no seu negócio vão dizer, você é perfeitinha demais. Você é perfeitinho demais. E aí pessoas que se sentem incomodados, que estão nas trevas, estão fazendo algo de errado, se afastam de você. Se afastam. Não é isso que a gente experimenta, irmão? Experimenta isso. As pessoas se afastam, porque elas vão dizer, opa, não dá para estar muito perto aí não, porque é muito correto, é muito perfeitinho. Meus queridos irmãos, nós precisamos ser honestos em tudo que falamos. Eu diria que isso deve começar dentro de casa. Quem sabe nessa noite, não seja uma noite de você conversar com seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, e tratar esse assunto. Porque você tem ouvido conversas no telefone que não condizem com a realidade. Conversas que você tem ouvido que você sabe que aquilo não é verdadeiro. E você dorme com essa pessoa todos os dias. E você sabe que essa pessoa não está sendo íntegra com as palavras e por conta disso não está dando testemunho de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, o que Jesus nos chama é viver a integridade com as palavras, naquilo que falamos. Mas caminhando aqui para o finalmente, eu queria agora chegar à simplicidade e à integridade das palavras do cristão. A vida que Jesus nos chama a viver é muito simples. Muito simples, mas não confunda. Muito simples não quer dizer que não vai trazer dificuldades para você. É muito simples e por isso se torna muito difícil. Veja o que ele vai dizer no versículo 37. Ele diz assim, ó. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto, vem de onde, irmãos? Do pai da mentira, do maligno, do enganador. Como diria lá um colega, do capiroto. Vem dele, não vem de Deus.
Jesus, inclusive, usa uma expressão aqui, sim, sim, essa é uma repetição enfática. Ele está dizendo, isso que eu estou dizendo é a verdade. Sim, sim, não, não. Você não precisa de mais nada. É simples assim viver a integridade que o nosso Senhor nos chama aqui no Sermão do Monte. Dizer as coisas e cumprir aquilo que nós dissemos. Meus irmãos, como seria diferente muitos relacionamentos se a gente lidasse com as nossas palavras com integridade, dizendo algo realmente sendo verdadeiro naquilo que dizemos. Infelizmente, em muitos casos não é bem assim. A simplicidade aqui, irmãos, das palavras de Jesus é uma simplicidade que eu diria gritante para nós. Aqui está o coração do ensino de Jesus. O cristão, ele não precisa de juramentos, porque as suas palavras, elas são confiáveis. Meus irmãos, quando nossas palavras, elas precisam de reforço, precisa que eu apoie alguma coisa a mais. Eu diria que quando a gente vai assinar um contrato, tem lá um fiador. E o fiador é o símbolo do problema na nossa natureza. Porque o fiador só está ali porque a nossa natureza é pecaminosa e não é confiável. Da mesma forma, um juramento feito a qualquer outra coisa que reforce o que nós dizemos, denuncia o problema nas nossas palavras. Porque diz, em outras palavras, o seguinte: você precisa de apoiar o que você está dizendo em algo mais, para eu acreditar, para eu confiar no que você está dizendo. Meus irmãos, Jesus finaliza dizendo que o que ultrapassar isso vem do maligno. Eu já falei aqui para vocês. Quem é o enganador? Quem é aquele que lida com a mentira? Quem é aquele que desde o início esteve e está nesse mundo para ludibriar, enganar? Ele fala uma coisa, se você tentar confiar no que ele fala, ele vai lhe engabelar, ele vai lhe enrolar. Quem é esse? Satanás. Inclusive, Jesus vai ser duro ao se referir aos judeus, aos fariseus, e dizer a eles que o pai da mentira é o diabo. E eles, quando comungam com a mentira, estão comungando com o próprio Satanás. Meus queridos irmãos, nossos irmãos, meus queridos irmãos, nós em Cristo Jesus, nós temos um dever, e o dever de sermos íntegros como Ele foi. Em nossa família, nos colegas de trabalho, será que lá no trabalho confiam em você bem? Será que quando você dá aquela desculpa que vai chegar atrasado lá no trabalho, e é só uma desculpa, não é verdade? E às vezes até os seus filhos estão olhando para você dizendo, mas você está dizendo isso, mas o trânsito está bom, está dizendo que está um engarrafamento, eu não paguei esse mês porque as contas apertaram e tal. Mas você comprou lá o sofá novo, a mesa nova. Meus queridos irmãos, nós precisamos rever as nossas palavras. O compromisso que nós temos com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Demonstremos nossa integridade, irmãos, com algumas pessoas que estão à nossa volta, com o vendedor. Você que é da rua aqui, com o Salim. Diz para ele, vai lá, cumpre o que você diz, paga o que você disse que ia pagar. Com os nossos empregados, com aqueles que estão sob a sua responsabilidade, fale para eles com integridade. Não tenha medo de falar a verdade. Eu costumo dizer aos irmãos que todas as vezes que a gente tenta desconversar com ilusões, com mentiras, a gente já cria um outro problema. O diabo, ele não sabe lidar com a verdade. Então, quando você usa a verdade, fala a verdade, meus irmãos, o diabo ele não vai encontrar brecha. Porque ele só encontra brecha para lançar as sementes do mal, quando nós estamos dando o contexto para ele. Qual é o contexto? A mentira. Quando a gente vai tentar resolver um problema e ao invés de lidar com a verdade, a gente está contando uma história lá para tentar desconversar e às vezes até aliviar, mas mentindo. E o diabo se utiliza disso para gerar mais problema. Meus queridos irmãos, com os nossos empregados, com o nosso patrão, falar a verdade. Quando você receber aquele
que o médico dá, como é o nome? O atestado. Que o atestado seja verdadeiro. Não seja aquele atestado para você fazer umas férias no meio da semana, né? Vou mandar um atestado lá, dizer que eu estou aqui, sei lá, já morrendo. E o pior é que tem médico, né, que se deixa levar, vai dar esse tipo de atestado. E o patrão depois descobre, onde é que está a sua palavra, meu irmão? Onde é que está a sua palavra? Meus queridos irmãos, Jesus ele nos chama a sermos homens e mulheres de palavra. Eu queria que você saísse com essa mensagem nessa noite. Deus nos chama a sermos homens e mulheres de palavras. Nós não precisamos de juramento para que as pessoas confiem em nós. Não precisamos de juramento. Basta dizermos, basta falarmos. Nossas palavras elas devem ser retas, verdadeiras, confiáveis, de maneira que as pessoas possam dizer, basta a palavra dele e nada mais. É claro que eu falo aqui de um ideal, porque eu creio que o diabo tem feito no nosso tempo, na nossa geração, é uma ferida difícil de ser fechada, irmãos. E eu não estou falando dos que são mundanos, estou falando de pessoas que se dizem crentes, filhos de Deus, e que não têm, as suas palavras não são confiáveis. Eu estou falando aqui para que a gente seja chamado a uma autorreflexão. Meus queridos irmãos, os fariseus eles distorciam o ensino sobre o juramento, criando regras, né, que permitiam enganar os outros. Não, eu vou jurar por Deus. E quando você jurava por Deus, aí você dava apoio às palavras e no final você não cumpria aquilo que prometia. Jesus ele proíbe o juramento desnecessário, pois toda palavra pronunciada já envolve Deus, né? Já envolve Deus. A gente está falando, nós temos uma responsabilidade para com Deus. O verdadeiro discípulo, irmãos, ele fala com integridade, sem necessidade de reforços na palavra. Então que essa semana, diante do que você irá passar, irá viver, que você lembre do que Jesus está ensinando aqui. Lembre-se do que o nosso Senhor está nos ensinando. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Por quê? Porque nós carregamos a integridade do nosso Deus. Porque o Deus a quem nós servimos não é Deus que mente, promete e Ele faz. E este Deus nos deu o Espírito para que o Espírito em nós produza o fruto, o seu fruto. E dentro desse fruto, a integridade, de falar a verdade, de agir como Deus. Eu queria deixar para você o que diz o sábio Salomão lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Abra a sua Bíblia para a gente encerrar. Provérbios 12, versículo 2. Diz assim, meus irmãos: os lábios mentirosos são abomináveis para o Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu prazer. Vamos repetir essa última frasezinha, essa última frase, final, vamos lá? Mas os que praticam a verdade são o seu prazer. Que Deus nos ajude. Que essa semana nós lembremos dessas palavras que o nosso mestre nos ensina. E que muitos possam dar o bom testemunho da sua vida, da sua integridade, daquilo que você fala e daquilo que você cumpre. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Meu Pai, em Tua presença nós estamos, Senhor, e nós Te louvamos porque a Tua palavra, ela perscruta o nosso coração. A Tua palavra, Senhor, ela sonda os pensamentos mais profundos do nosso coração. E diante daquilo que nós ouvimos nessa noite, Senhor, Tu sabes das palavras que nós temos proferido. Tu sabes daqueles que têm ouvido as nossas promessas, Senhor, e muitas vezes nós estamos fazendo juramentos para cumprir a nossa palavra. Meu Deus, nós nos arrependemos de tais práticas, Senhor. Porque o que o Senhor nos ensina é ter a integridade, é termos palavras firmes, é termos o compromisso de cumprir com aquilo que nós falamos. Meu Pai, eu Te peço que nessa semana, meu Deus, nós possamos ter experiências que nos lembrem desse ensinamento, para que a Tua luz resplandeça nessa terra, para que a igreja, a nossa igreja influencie cada vez mais, Senhor, através daquilo que o Senhor nos ensina, do Teu testemunho aqui na terra. Meu Deus, seja com este irmão,
que nessa noite se sentiu tocado, porque sabe do que falou, sabe do que disse, Senhor. Derrama a tua graça sobre ele, meu Pai. Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para ajudar, para nos erguer. Ergue, Senhor, este irmão. Derrama a tua graça sobre ele, sobre ela, para que ela repense, Senhor, naquilo que tem falado, Senhor, e possa agir com integridade. E que todos possam saber que o que ela está falando e o que ele está falando é de acordo com a tua natureza, meu Deus. Meu Pai, eu te peço essa graça, seja conosco. Porque tu sabes, Senhor, do pecado que habita em nós, da fraqueza que há em nós. Mas nós cremos que não estamos sós. Nós cremos que o Senhor está conosco para nos ajudar a viver a vida como o Senhor deseja. Uma vida com um padrão elevado, Senhor. Uma vida que está para além do padrão que os fariseus e os escribas viviam na época de Jesus. Meu Pai, nos ajuda. Te pedimos essa graça. Seja com os meus irmãos, seja comigo também. Assim eu te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém, amém. A igreja se assenta, meus irmãos. Eu estou com alguns avisos aqui para dar para os irmãos. Meus irmãos, antes de tudo, nós queremos aqui apresentar os visitantes. Eu não sei se são visitantes, viu, Mel? Não sei se são visitantes. Estavam lá em Florianópolis, né? Estão aqui de volta à terrinha, né? O Melk, a Alana e a Chloe, né? Que é a filhinha. Voltaram aqui sem filho, agora chegaram com a filhinha, né? A gente vai conhecer daqui a pouco. É uma alegria ter vocês aqui de volta, né? Com essa alegria que vocês trazem, a saudade também, né, que vocês fazem aqui no nosso meio. Então, além do Melk e da Lana, os demais, eu não estou com o nome aqui, mas eu vi que o Lima trouxe também um casal de visitantes. É uma alegria ter vocês aqui, que a palavra do Senhor tenha falado ao coração de vocês, edifique vocês para a glória do Senhor. Como é que nós dizemos, irmãos, aos visitantes? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus.